tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca e hoje a gente vai falar sobre a Orleans, pães e gastronomia. Por isso nós convidamos a Fabiane Virtel Teixeira, que você já vai ver no vídeo, e também o Marco Antônio Oliveira. A Fabiane Virtel Teixeira, ela é a proprietária da Orleans, pães e gastronomia, e o Marco Antônio nada mais é do que o chefe de cozinha. Isso é muito legal, vai ser um papo bacana. É isso tudo. Primeiro eu quero, obviamente, começar falando com a Fábio. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada a você. Eu que agradeço pela oportunidade. E aí, Marco Antônio, tudo certo? Tá tudo organizado lá na cozinha? Deixou tudo em ordem, né? Tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Foi muito bom ter vindo aqui. Espero que a gente tenha um papo muito legal. Vai ser. Ô, Fábio, queria, para começar essa nossa conversa, de onde é que surgiu a ideia? Até porque eu estou sabendo que a Orleans vai celebrar aniversário agora, você já vai dizer quando, 5 anos, né? De onde surgiu essa ideia de abrir uma casa como a Orleans, que não é só restaurante, né? Lá é padaria, lá é confeitaria, lá é lanchonete, quer dizer, não tem desculpa para a pessoa dizer não tem um horário que eu posso ir lá. Qualquer horário vai ter algum tipo de gastronomia bacana para a pessoa, né? É isso mesmo, a ideia é justamente essa, trazer uma solução para a cidade de Joinville, no ramo da gastronomia. E surgiu de uma inquietude que eu tinha dentro de mim e uma vontade de empreender, de me desenvolver profissionalmente. E o ramo da gastronomia é um ramo que eu admiro pela complexidade dos processos e o cuidado que a gente tem que ter e todas as etapas que fazem parte, né, da construção de um prato. E eu fui me apaixonando por essa possibilidade de controlar essas etapas e organizar isso e trazer para a cidade uma solução no ramo de alimentação. Na verdade, você começou e já ampliou, né? Porque já são 2 unidades. Me fala um pouquinho dos endereços, só para o pessoal entender, quem não está familiarizado ainda com a Orleans. Isso, a Orleans, a primeira loja foi está no endereço da rua Benjamin Constant, 851, no bairro América. Tem um amplo estacionamento, um lugar agradável, né? Todo o projeto foi baseado em trazer um conforto para o cliente, a gente começou já pensando no estacionamento, né? Então, sem estacionamento não ia ter condições. Então, nós procuramos um imóvel que trazia esse conforto. E a segunda loja é na rua Camboriú 235, que também tem as mesmas características. Falou em Camboriú, ninguém nem sabe onde é. A rua Camboriú é Marquês de Olinda, tá, gente? Só que chega ali numa certa altura, ela se chama Camboriú. Mas se você falar Camboriú, onde é que é a rua Camboriú? Só no Waze que a pessoa acha, né? Mas se o cara for procurar, é a continuação da Marquês de Olinda. Por exemplo, você está vindo da rua 15 de novembro, sentido Otto Karderfeld, né? Aí você vai passar fatalmente pela frente do acesso a Orleans, né? Que é aquele trecho onde é conhecida, que na verdade é Camboriú o nome da rua. Só quem mora lá é que sabe o que é Camboriú, quem não mora lá não sabe. Ou quem tem algum estabelecimento comercial ou trabalha naquela região. Ô Marco Antônio, você é baiano, cara. Isso mesmo. Como é que você vem parar aqui em Santa Catarina e como é que você vem parar na Orleans? Cara, eu vim parar em Santa Catarina. Antes eu estava trabalhando eu trabalhava em Florianópolis, né? Já conhecia, bem no início da pandemia, né? Eu fui convidado pelo Rafael, que é o marido da Fábio, né? Para vir conhecer, né? O projeto, né? Inicial da loja 1, que a gente chama loja 1 e loja 2, né? Pra gente é um pouco mais fácil. Então eu conheci esse projeto, ainda estava na laje ainda, eu sempre falo, Fábio, eu andei por cima dessa laje aqui, a gente brinca bastante com isso, porque olhando toda essa estrutura, né, para quem olha pronto, não imagina, né, todo o processo, todo o trabalho de antes. Então eu vim de Florianópolis, conheci a loja e já me encantei ali já de início, pelo tamanho que era, onde ela estava localizado e também o desafio que era para mim, que é sair de uma cozinha francesa, né, e me aventurar numa gastronomia que ela abrangia justamente isso, uma padaria, uma lanchonete, um restaurante e uma confeitaria. Isso é E como é que, cara, porque quando a gente fala em restaurante, padaria, lanchonete, confeitaria, a gente, num primeiro momento, se você não sabe onde é, não viu, você fica, mas como é que é essa combinação, né? É uma coisa meio estranha.
Explica pra gente como é que é esse processo, como que é dividido, como os espaços são divididos, os horários, enfim. Até porque depois eu vou falar com a Fábio também, que eu sei que lá também é um lugar apropriado para quem quer fazer eventos. As duas lojas são muito boas para eventos, né? Me explica aí como é que é esses compartimentos diferentes. Assim, a nossa casa, ela foi justamente projetada para esses 4 segmentos. Então, quando a gente fala, nós somos uma padaria, uma lanchonete, um restaurante, falando, parece que estamos tudo num único lugar, mas se você entra na nossa casa, está tudo muito bem dividido, tudo muito bem organizado. Né? São ambientes distintos. Nós temos a padaria, onde tem todo o maquinário de padaria, toda a equipe de padaria. Nós temos a lanchonete. Mas ali a padaria mesmo, se eu for lá no final do dia, eu vou comprar 6 pães e um bolo de fubá, eu vou encontrar lá igualzinho. Certeza que você vai encontrar pão das 7 da manhã às 8 da noite. Uhum. E os bolos estão na nossa que são mesa. aqueles elaborados para aniversário ou mesmo para saborear ali no local. Nós temos o bolo simples, como você falou, um simples bolo de laranja, ao bolo mais elaborado para uma festa, não importa qual. Do batizado ao casamento a gente entrega. Mas o que está pegando essa história da lanchonete? Como assim? A nossa lanchonete, a gente fala lanchonete, né, mas ela é muito mais complexa que, né, na forma mais simples de falar, a gente chama ela de lanchonete. Carinhosamente, a gente chama ela de lanchonete. Mas ali dentro nós temos um ambiente onde nós temos desde o seu misto quente o nosso panini ou a nossa... Sanduíche de salmão Gravilax. Pode ser um lanche mais elaborado. Sim, então. Mas tem aquele lanche mais simples também. Nós temos o pão com ovo. Um x-salada? Não sei. Nós não temos o x-salada. Mas nós temos o hambúrguer. Que é também produzido lá. Nós temos parcerias com açougues que faz esse blend pra gente de carne. É aquele hambúrguer gostoso. Não é hambúrguer que o cara encontra por aí. A gente faz o blend, né, do açougue e ele é finalizado, montado, né, dentro da nossa cozinha. Tá? Olha, então e o horário de atendimento, Fábio? Explica pra gente como é que funciona aí. É todo dia, de segunda a sábado, fecha que horas, abre que horas, como é que funciona lá? É todo dia, não fecha nunca, são 365 dias do ano trabalhados e com o objetivo de ser essa solução para a cidade mesmo. Então, eu estou com fome. A Orleans vai estar aberta e nós estaremos servindo comida lá, com certeza, de manhã, tarde e à noite. Agora, como é que uma contadora que chegava na sexta-feira, que horas que acabava o expediente? 5, 6? 5h30. 5h30 por aí. Ia pra praia, ia para as montanhas se divertir. Como é que foi essa coisa de agora? Você tem que ficar de olho, sábado, domingo, feriado. Como é que foi essa mudança de rotina, que deve ter sido bem grande? Claro que você tem seu pessoal que trabalha lá, mas o dono sempre tem que estar preocupado, sempre estar envolvido, né? Ainda que não esteja lá, você está envolvida porque você está entrando em contato, conversando e tal. Como é que foi essa mudança de rotina? Na verdade, a vontade, né, de empreender também veio dessa necessidade que eu tinha de trabalhar por amor, alguma coisa. Eu precisava ter alguma coisa que batesse forte no meu coração e que o trabalho me fizesse feliz todos os dias. Então, a Orleans me trouxe isso. Tá? Apesar de eu trabalhar todos os dias do ano, hoje em dia, é aquele trabalho que parece que você não está trabalhando, sabe? Lógico, tem dias difíceis, tem lutas que a gente enfrenta, né? Mas, no geral, eu acordo feliz todos os dias, desenvolvo uma atividade que me gera uma emoção, né? Seja na hora de entregar um prato para um cliente que eu acompanho, né? Como o cliente recebe aquilo, bate as fotos, como ele se comunica com os nossos cozinheiros, com o próprio chefe de cozinha, essa conexão entre as pessoas, sabe? De fazer assim, ele faz uma leitura, ele entende o cliente, ele vê o que o cliente gosta, e o cliente muitas vezes entrega isso para ele. Quando tem essa energia, essa troca de energia poderosa, é sucesso total, e é isso que faz o meu coração bater. Fábio, como é que é administrar um espaço com esse conceito bem diferente, né? Diferente por conta disso mesmo que o Marco Antônio mencionou. É um restaurante, é uma padaria, é uma confeitaria e é uma lanchonete, né? Então, você tem um combo de negócios, não só, embora todos sejam do ramo de gastronomia, né? Como é que é esse conceito amplo desse jeito para administrar? É fácil de entender esse processo todo e as diferentes características de cada espaço, cada serviço, produtos que são oferecidos em cada espaço?
Bom, fácil não é. É desafiador. Mas dentro do plano mental que eu fiz no início, cozinhar é muito difícil, é muito complexo. E aí eu fiquei imaginando essas cozinhas trabalhando de forma colaborativa. Tá? Então eu tenho a equipe da lanchonete, a gente tem a equipe do restaurante, a gente tem a equipe da confeitaria, da padaria, e na verdade são todos cozinheiros, cada um com uma especialização, um foco, né, específico. E juntos eles são mais fortes, né? E foi isso que eu achei que daria certo. Se eu pegar todas essas pessoas, essas cozinhas, e conseguir organizar elas para trabalhar de forma colaborativa, juntos a gente será mais forte. Ô Marco Antônio, a gente estava conversando aqui fora do ar, mas agora a gente vai conversando no ar. Quando a gente vai num restaurante assim que serve à la carte, que é aquele prato elaborado, preparado e tal, a gente tem o hábito de voltar porque gostou de determinadas características do prato, né, tempero, seja lá o ponto que a carne é servida, enfim, uma série de fatores que cada um tem. Como é que se faz, cara, para rigorosamente conseguir manter aquele prato sempre igual? Muitas vezes tem o tal da mudança de funcionários que atuam, mudanças às vezes dentro da empresa, um vai para cá, outro para lá, e manter aquilo. Como é que faz para supervisionar isso tudo? Você está lá, é o tipo do chefe que está ali coladinho no ombro do cara que está preparando? Como é que funciona? Eu entro na Orleans, na verdade eu começo a trabalhar na Orleans às 6 da manhã, né, antes de sair de casa, né? Então eu acompanho a abertura das lojas e praticamente o fechamento de todas as lojas. Mesmo eu não estando lá, nós temos, né, pessoas lá também, além de mim. Eu tenho a Fábio, que vem em primeiro lugar, tem eu, e abaixo de mim tem pessoas também em cada setor. Então, essas pessoas que estão lá comigo, elas já entendem, já sabem como que funciona. Então, tudo que sai da nossa linha de padrão, a gente volta, refaz, e eu estou sempre tentando estar de olho em tudo. Então, o que é legal de tudo isso é que eu tenho pessoas que eu posso confiar de que o meu trabalho, né, aquilo que foi desenvolvido, vai ser executado. Quando a gente fala de um restaurante que tem um chefe, por mais que a Fábio seja proprietária, mas a conta vai sempre ser do chefe, né? Se tiver algum problema, ninguém vai ligar para ela e dizer, ficou ruim. É você que é o cara que é abordado pelo cliente. Como é que você, em relação assim, você notou um pequeno procedimento que não é do jeito que você acha que é o apropriado, e eu não estou nem falando em qualidade, uma diferença. Não quer dizer que vai ficar ruim ou melhor, nem pior, mas você zela pelo aquele, eu imagino que você zele por aquele padrão. Como é que você é em relação a isso? Você faz concessões? Não. Você vai fazer dessa forma aqui que a gente imaginou para esse prato. Como é que você é em relação a esses detalhes assim? O primário, né, a preparação, o que nós, né, algumas coisas precisam ser respeitadas, né? Uhum. Preparação, sabor, a entrega do prato. O que a gente tolera, né? Nós toleramos uma decoração, tá? Que é uma finalização de prato. Mas o que não pode sair daquela entrelinha é sabor não é sabor. O sabor e não pode sair muito do... Como é que eu vou fazer essa colocação para você? A decoração a gente tolera, certo? Dizer, mas a apresentação a gente tolera, tá? Uhum. Mas o sabor, o ponto da carne, tudo isso tem que ser respeitado. Uhum. Entendeu? Então, e nesse ponto você não faz concessões para ninguém? Não, nesse ponto eu não tenho. Eu não posso tolerar se o cliente me pede uma carne mal passada e eu mando uma carne bem passada. Então eu tenho que arcar com esse custo. No caso, quando eu falo é a empresa, né? Uhum. E mandar o prato correto para o cliente. Uhum. Entendeu? E vem cá, o que vai primeiro, a cebola ou é o alho, hein? Olha, depende do prato. Depende do prato. Depende do prato. Eu não sabia. Tem prato que primeiro você frita o alho, separa e depois você junta. Tá, mas você não mantém os dois juntos por muito tempo. Não. Eu achei que eu pensei, como é que faz? Tem uma regrinha aí. Voltando ali, né, quando você me perguntou, né, a questão de como eu vim parar aqui, né, uma coisa que me chamou muita atenção, que é muito raro você encontrar em donos de restaurante ou quem está montando o restaurante, seja ele
o chefe ou o próprio sócio, é que quando eu entrei no primário da Orleans, quando nem era Orleans ainda, a primeira coisa que a Fábio e o Rafael me apresentaram foi um plano de negócio, com tudo muito detalhado. Eu tenho uma lembrança de tudo hoje. Então, assim, isso é uma coisa que me fascinou, porque eu trabalho em cozinha desde 98, né? Então, eu tive uma grande escola com grandes chefes de cozinha tanto nacional como internacional. Então, eu passei por grandes chefes e aprendi muita coisa. Mas sempre existia, hoje, né, com o tempo que vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando algumas coisas do passado. Então, o planejamento não se tinha. A gente fazia boa comida, você tinha um bom marketing, você tinha uma boa imagem, você tinha muitos clientes, mas o planejamento, o valor exato, ou próximo, nós não tínhamos isso. E na Orleans, com a Fábio e com o Rafael, eu consegui enxergar o que uma empresa precisa para ela ter saúde e para a gente também poder remediar. É um bom planejamento, uma boa compra, e isso a Fábio, junto com o pessoal do RH e nós temos um pessoal de compra também, que é uma briga, né? A gente briga sempre toda semana, porque eu quero, mas nem sempre o que o chefe quer é a saúde da empresa. Então, tem coisas que eu não consigo enxergar, que eu preciso que ela veja por mim, que são os números, né? E isso é muito comum, né? Muito. Às vezes o gestor, ele tem uma visão um pouco distinta em relação a alguns temas, né? Relacionados ao que é investido pela empresa. Aliás, deixa eu falar agora com a contadora. Vamos tira a proprietária do restaurante da história. Como é que se faz para precificar um prato? Né? Porque é muito mais do que os ingredientes que estão ali, é muito mais, por exemplo, do que o que se gasta com ar-condicionado, com gás, sei lá que outros insumos são necessários para fazer esse prato. Como é que se chega a um valor? Que eu sei que é um valor justo, porque eu já estive olhando e eu percebi que o que é praticado em restaurantes do padrão da Orleans, por exemplo. Eu estou me referindo especificamente ao restaurante nesse caso. Como é que se chega a esse valor? Existe uma continha matemática básica? Ou porque tem algumas coisas que eu imagino que não sejam... Não é possível contar, né? O quanto vale o meu chefe? Quanto vale o nome Orleans? Sim. Quanto vale o local onde nós estamos? Eu não sei. Como é que se precifica isso? Então, é uma ótima pergunta, porque essa é uma das razões pela qual a Orleans ficou tão grande. Foi crescendo, justamente por causa do preço. Então, o que a gente queria trazer para a cidade? Solução. Para trazer essa solução, eu precisava ter alguns pilares importantes. Então, eu precisava ter um bom atendimento, comida boa e preço justo. Ainda mais na cidade de Joinville, onde é uma cidade de trabalho, né? De muito trabalho. Então, as pessoas... Assim, não é uma cidade turística, né? Por exemplo, então, ou que não tem tanto turismo como, por exemplo, Balneário Camboriú, até Blumenau e outras cidades. Então, eu tenho que lidar com um público que valoriza muito o dinheiro que vai gastar, né? Então, eu precisava entregar preço justo. Com isso, a gente começou a crescer e botando mais cozinhas e mais cadeiras e mesas, porque quanto mais pessoas eu consigo atender, mais eu consigo diluir meus custos variáveis. Né? Então, primeiramente, a gente faz a ficha técnica do prato, que aí vem pelo Marco, né? Ele define tudo que ele vai colocar e a gente faz aquela conta de quanto custa. Né? Então, 100 gramas disso, 20 gramas daquilo, a gente vai fazendo a composição e faz o preço do custo ali direto. Tá? Depois a gente vai ver quanto que vai ter de embalagem. No caso da técnica que o Marcos desenvolveu nas cozinhas dele, que é a parte que me fascina na gastronomia, todo o trabalho é feito em processos. Então ele faz todo o preparo antecipado. Tá? Tudo é porcionado, tudo é calculado, tudo é pesado, tudo é etiquetado, tudo é armazenado. Então, isso para mim é fabuloso. Quando eu vejo assim, os estoques tudo organizadinho. Não é uma coisa aleatória, né? Que conforme a cabeça do cozinheiro no dia. Então quando chega um cliente e pede aquele prato, toda aquela comida já está organizada pelo chefe. Né? E voltando ao cálculo,
Isso, considerando então, eu fui crescendo o negócio, porque eu precisava conseguir trazer o pilar do preço justo, né, para que minha vizinhança chegasse aqui e conseguisse ter essa satisfação de pagar a conta e falar, foi legal o preço, gostei. Tá, isso era importante para mim. O preço está muito relacionado com a qualidade do serviço e do produto, né? Se a qualidade for boa e o produto for bom, dificilmente você vai ouvir o cara reclamar do preço, né? Eu acho que é uma combinação explosiva positiva, né? E minha busca é pelo cliente recorrente, então eu quero que ele vá lá todos os dias, às vezes 2, 3, 4 vezes por dia. Isso já acontece, né, chefe Marcos? A gente vê clientes de manhã, à tarde e à noite lá, e é isso, e é sobre isso, sobre fazer da nossa casa a casa dele. E aí a gente foi crescendo, então, para poder buscar essa diluição dos custos. Então, hoje eu tenho uma equipe, várias cozinhas e vários profissionais trabalhando, só que eles trabalham em toda a operação. E, por exemplo, na nossa padaria, por que o nosso empadão de frango é sensacional? Lógico, ele é feito lá na padaria por profissionais incríveis, mas o recheio vem lá da cozinha do restaurante. Entendeu? É um recheio sofisticado. O recheio é um recheio de frango, na verdade, maravilhoso. Bem elaborado. Bem elaborado, bem feitinho pela equipe de cozinha. Então, o nosso diferencial, às vezes, na padaria, é a equipe de cozinha que está subsidiando com esse tipo de insumo que nós chamamos de insumo de fabricação própria. Ô, Fábio, como é que você é? Você é do tipo que, por exemplo, quando você vai viajar, você fica olhando, vou dar uma olhada nesse restaurante. Mas alguém queria, não. Aquele ali, porque tem alguma coisa ali que eu quero dar uma olhada. Você ainda faz muito isso? Muito. Essa pesquisa de mercado? Muito. É a parte mais gostosa do trabalho, né? Mas você, quando você vai visitar, você chega, por exemplo, com ideias para o Marco Antônio, eu tive num restaurante, negócio sensacional, o que você acha? Agora eu faço um esforço, eu já falei para ele, para não mandar na hora, porque às vezes eu tô batendo foto e mandando para ele na hora. Ele lá tentando trabalhar. Ou tentando descansar, alguma coisa, e eu mandando foto. Agora eu mudei meu procedimento, eu bato as fotos e espero o momento oportuno para mandar para ele. Quantas fotos chegou? Foi ontem? Acho que mais 5, né? Aí eu vou mandando, porque é tudo tão... A gastronomia é mágica, né? E a gente vai andando por aí, vendo as coisas e... É tudo tão factível de a gente fazer, porque a gente tem tantos instrumentos, tantas máquinas, tantos cozinheiros. É muito legal. Aí eu vou mandando pra ele e ele vai... E essa é a parte legal do Marcos também, porque ele é muito flexível. Então, ele pega toda a técnica, todo o conhecimento dele e transforma nessa coisa que a gente quer fazer na Orleans, que é o simples, servir bem, né? Servir numa quantidade bacana, ele faz a leitura dele e entrega para nós. E como é que o chefe é em relação a isso? Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo do futebol aí, tu que deve ser torcedor do Vitória, do Bahia, sei lá para quem você torce. Por exemplo, no futebol, técnicos, a gente pode comparar o chefe de cozinha com o técnico do time. Ele precisa das pessoas certas, né? Com algumas aptidões para encaixar ali. Mas ele não gosta muito de ouvir opinião. Pô, você quer treinar? Pô, você quer pegar o meu lugar? Como é que é? O chefe, ele ouve, por exemplo, sugestões até dos cozinheiros, ou de repente da proprietária, de amigos, de clientes. Pô, por que você não faz isso aqui assim, assim, assado? Como é que você é? Você é receptivo em relação a esses comentários, não? Eu eu tenho certeza que todos deveriam ouvir, porque acredito que aquelas pessoas que estão dentro do teu espaço, elas têm muito a te entregar. Do trabalho mais simples ao mais complexo. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa sou flexível com relação a isso. Tanto é que a nossa cozinha, ela é uma coisa muito viva. Às vezes a Fábia, ela vai me podando, não, vai me cuidando, né? Pra eu não sair muito do eixo. Porque eu escuto bastante, eu tento executar o que me falam também. Porque eu também não posso acreditar que os meus pratos, eles estão perfeitos. Então, a cozinha, no geral, ela é uma coisa muito viva. E ela está em evolução todos os dias. Todos os dias. Mas você reduz um molho hoje, amanhã, aquele mesmo tempo, já não é igual. Cara, então, mas você faz uma cozinha experimental? Por exemplo, eu, como sou um cozinheiro amador, não tenho responsabilidade com ninguém. Eu vou lá, testo um negocinho aqui. Se eu botar um pouquinho mais de pimenta aqui, ficou ruim, mas ficou bom. Entendeu? A gente vai testando. É claro que você, no ambiente profissional, você tem que tem riscos implicados, né? Você tem que atender bem o cliente. Mas você é assim, você às vezes experimenta, esse tempero, talvez, ele possa ficar bem aqui. Eu vou arriscar fazer uma... Como é que você, em relação a esses testes, você faz isso
experimenta coisas diferentes eventualmente, não? Com certeza. A cozinha, a nossa cozinha ela é muito profissional, mas tanto a FAB quanto toda a nossa equipe, nós somos bem flexíveis. Então a gente abre esse espaço para esses pequenos testes. Entendeu? O que já está pronto, mesmo o que já está definido, ele sofre alteração, porque sei lá, você compra um frango hoje, né? O mesmo frango que você comprou, você cozinha no mesmo, repete, mas muitas vezes ele muda. Eu vou te contar uma história que uma vez um dono de restaurante me contou, por isso que eu lembrei disso. O dono de restaurante, ele tinha um restaurante de comida alemã em Jaraguá do Sul. E ele queria fazer um prato alemão, que eu não consigo lembrar o nome, até porque é um nome dificílimo de falar. E ele soube que em Blumenau tinha um restaurante que fazia esse prato maravilhosamente bem. E ele incumbiu um dos cozinheiros: eu quero que você vá lá em Blumenau, experimente esse prato e fazer até como é que chama? Espionagem industrial. O que você vai fazer? Você vai dizer que não estou conseguindo comer tudo, você pode embalar para eu levar e traz aqui, que a gente vai ter que entender o que tem no tempero dos caras que é tão bom e eles não conseguiram identificar. Inclusive ele falou que jamais ele conseguiu identificar, que ele desconfia que tivesse relação ele conseguiu identificar os temperos, mas tinha alguma técnica envolvida de tempo que ele não conseguiu entender. Você também já quebrou cabeça com alguma coisa assim? Puxa vida, cara, os caras fazem um prato maravilhosamente bem lá em Porto Alegre, em tal restaurante, e eu não consigo reproduzir igual. Fica parecido, mas não fica igual. Existe isso na vida do cozinheiro? Existe. Eu vou dar um exemplo, né? O prato, vamos voltar ali, né? Eu sou baiano, então vamos falar da moqueca, né? Certo. Você vai pra Bahia, ou sei lá, você pode comer moqueca em lugar diferente, você vai ver que tem diferença. Aí você fala, os ingredientes são os mesmos, né? Azeite de dendê, leite de coco, coentro, cebola, o que tem que ir na moqueca, mas muda. Aí o que eu penso, né? Pode ser a mão do cozinheiro, né? Ou pode ser simplesmente o teu estado de espírito. Tudo isso envolve na cozinha. Você acha que isso pode ser subjetivo, também, então? claro. De repente até o ambiente. Claro, a moqueca naquele restaurante é muito bom, mas talvez porque ele estava num ambiente legal, a atmosfera. É bem isso aí. Que coisa maluca, hein? Porque a cozinha é viva, né? A comida da mais complexa, a mais simples, ela é uma coisa muito viva. A gente não pode... vai ser exatamente igual todos os dias. Não tem como, porque sofre alteração. O próprio pão, se muda a temperatura, se muda o clima, o pão muda. Entendeu? Então a cozinha é uma coisa muito viva. Não tem como você amarrar ela. Os ingredientes também devem influenciar. Influencia bastante. A própria farinha, né? A gente compra farinha de um lote. Quando a gente compra no próximo mês a mesma farinha com um lote diferente, você já percebe que tem algumas mudanças. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Fábio. Compras, porque vocês compram muita coisa. No tempo todo você tem que comprar insumos para manter toda essa estrutura que existe lá nos dois restaurantes, tanto nos restaurantes como na padaria, enfim. Como é que é feito esse processo de comprar? Vocês já explicaram ali que sempre tem aquela como é que é aquela guerra de puxa para cá, não precisa de um pouquinho mais, não, um pouquinho menos, que é normal em qualquer empresa, né? Qualquer empresa está sempre tentando equilibrar, né, o que entra e o que sai financeiramente falando. Como que é feito esse processo? Quem escolhe? Quem pede? Eu quero determinada marca ou determinada quantidade? Ou como é que é esse processo? É uma coisa que hoje em dia já está estabelecida e definida ou está sempre adaptando? Então, a combinação bacana que está acontecendo hoje é esse acordo entre a razão e a emoção. Então, eu preciso muito do Marcos para ele trazer a emoção dele e ele precisa muito de mim para trazer a razão. E aí, a gente tenta ser o mais flexível possível, cada um no seu campo de atuação. Tá? Então, o Marcos me entrega as listas, né, de tudo que ele precisa e eu vou comprando de acordo com as minhas possibilidades e com o giro do estoque. Acontece que nós trabalhamos com uma comida muito fresca e o diferencial da Orleans está no frescor. Tá? Então, é tudo feito na hora. E o meu estoque, então, ele tem que trabalhar nesse sentido. A gente cozinha uma quantidade para atender poucos dias
E logo em seguida, a gente vai comprando e vai girando o estoque, vai girando essa forma de trabalhar. Às vezes, a gente sofre algumas dificuldades porque eu também dependo de outras empresas que fornecem e que dependem de transporte, que depende do clima estar... Não tá dando problema não pode ter um problema climático, não pode ter um problema da BR-101, os fornecedores não podem ter problemas. Se toda essa cadeia funciona, tá? Funciona para nós também a entrega do nosso produto fresco para o cliente. Às vezes isso oscila um pouco, tá? Mas o Marcos me entrega todos os pedidos dele, a gente faz todo o processo de orçamentário, né, de cotação, para buscar sempre o melhor preço, que vai nos trazer uma vantagem econômica, né? E depois é administrar o recebimento, fazer as conferências de recebimento e distribuição nas cozinhas. E quem é o cliente da Orleans? Quem é que vai no restaurante? Quem é que vai na lanchonete? Quem é que vai na padaria? Como é que é o perfil desse cliente? Você tem esse perfil bem claro? Bom, a Orleans é uma padaria. Eu gosto muito de falar que ela é simplesmente uma padaria, porque ela é um ambiente democrático. É um local onde a gente se encontra. E o nosso nicho de mercado, o nosso público são todos. Né? Do trabalhador ao empresário. Todos se encontram no nosso salão e podem desfrutar da nossa comida de forma... como é que se diz? Iguais, né? Democrática. Para todo mundo. Ô, Fábio, e o ambiente das duas lojas, eles são muito bons para eventos. Como é que é esse negócio de evento? Vocês têm espaço para evento, aniversário, sei lá, casamento, sei lá, o que vocês... ou em reunião de empresários, como é que vocês trabalham isso lá? Sim, nós temos esse espaço, nós temos 4 espaços, né, na loja 2, a gente tem no piso superior o salão principal, tem a sacada, lá no piso térreo a gente tem uma sala nos fundos, que normalmente para as crianças, né, a gente chama de sala kids, que é um ambiente onde a gente disponibiliza alguns brinquedos e traz esse conforto para os pais, de poder fechar a porta e de ficar mais aconchegado ali. Mas quando uma empresa ou uma família ou um grupo de amigos quer fazer um evento ali também, a gente fecha as portas e aluga para eles, né? E na loja 2, nós temos um salão amplo para até 120 pessoas, que também é um ambiente apropriado para grandes eventos, né? Então, ele pode ser locado ou com comida ou sem comida, mas o que nós temos de melhor para oferecer é a comida, né? Então, o nosso objetivo é sempre receber os clientes para servir a nossa comida. E como é que o chefe de cozinha, ele avalia o potencial? Porque vocês devem contratar pessoas, saem pessoas. Isso é uma rotina de qualquer empresa, seja na indústria, no comércio, é rotina. Como é que você avalia um cozinheiro novo? Como é que uma pessoa que vai... como é que é esse processo para escolher a pessoa? Olha, hoje... nós estamos trabalhando assim, o que é primordial, né? Quando a gente encontra esse primeiro encontro, né? Sem saber toda a tua experiência, a gente tenta ao máximo ter ali dentro daquele espaço pessoas que se respeitem, tá? Você pode até não ser um bom cozinheiro, né? Ninguém é bom, né, o suficiente em tudo, mas a gente tem lá dentro a perseverança, a paciência, para que essa pessoa, se ela realmente quiser, né, se manter ali dentro conosco, né, acreditar no nosso projeto também, desenvolver, né, um pouco mais de experiência, ou técnica e por aí vai. Mas o primordial é que as pessoas se respeitem. Eu aprendi a trabalhar, toda a minha base de cozinha são poucos brasileiros, a maioria tudo francês. Então, é uma cozinha pesada, uma cozinha hostil, né, onde você não tem muito espaço para opinar. É aquilo e pronto. Lá na Orleans, não. Eu aprendi assim, mas eu tenho uma peneira muito, como eu falo para Fábio, né, com os buracos muito grandes, né, passa o que não presta, a gente segura o que é bom. Então, lá dentro, a gente prioriza isso, tá? No primeiro momento é que as pessoas entendam que ali dentro é um lugar de respeito, um lugar, não é essa cozinha que você vê na televisão, de hostilidade, de xingamento, e o segundo passo é que você tenha pelo menos um mínimo de experiência, e se não tiver também, hoje a gente teve lá 2 pessoas também com 0 experiência, e a gente tá lá
se dedicando, acordando mais cedo, tendo paciência com essas pessoas, sendo flexíveis, perguntando, tu mora onde? Como é que é o teu horário? Tem possibilidade de chegar... eu não consigo chegar às 7 porque é muito longe. Então consigo aqui para você chegar às 8, tá bom? Chegar às 9. Então a gente tem essa flexibilidade porque a gente está lidando com pessoas, né? Então isso para mim é muito importante. E quando o cliente que nunca foi na Marmeletes, ele quer almoçar. Eu sei que os pratos dos cozinheiros são como filhinhos, né? Mas o que você recomendaria lá para ele? Vai um casal, quero almoçar lá. O que você recomenda? Olha, eu recomendo 2 opções aí que você acha que fazem sucesso e que as pessoas gostam muito, que vão lá no Marmeletes. Vamos ver. São tantos pratos, mas, olha, o risoto de camarão é o meu xodó, mas também temos as massas, que as nossas massas, elas são produzidas lá. Então, toda a nossa produção de massa, ela dura no máximo 3 dias no estoque. Então tem sempre massa nova. Então as massas também são o meu xodó, é uma das opções que eu dou, além do risoto de camarão. Mas nós temos lá a fraldinha na mostarda com ravioli de abóbora e queijo gorgonzola, que é maravilhosa. O jarré de vitelo, que é um prato também que demanda, estava falando antes ali do filé Wellington, né? É um prato que demanda bastante técnica, cozimento lento, com bastante cuidado, com risoto de açafrão, que é espetacular. Agora, a gente chegou a falar aqui que há 2 lojas, a 1 e a 2. Eu precisava que você explicasse para a gente o que há de diferente entre o restaurante 1 e o 2, para as pessoas entenderem o que tipo de experiência que elas terão em cada um deles. E vamos vamos começar pela loja 1, certo? A lanchonete, como eu já tinha mencionado, né? A gente chama carinhosamente de lanchonete, mas ela é um espaço onde tudo é muito bem elaborado. Do simples pão com queijo e ovo mexido a um omelete de espinafre com queijo gorgonzola, enfim. Se você pegar o cardápio das 2 lojas, você só vai notar a diferença no restaurante, tá? A nossa lanchonete, o cardápio é o mesmo, da loja 1 e 2. A nossa confeitaria também, o cardápio é igual, loja 1, loja 2. Padaria repete também. Aí nós vamos para o restaurante. Na loja 1, o nosso restaurante é um restaurante vamos colocar um contemporâneo, né? Porque nós temos do simples, né? Nós temos bacalhau, nós temos tilápia com massa, nós temos fraldinha com mostarda e por aí vai. No restaurante, na loja 2, nós optamos em ter um serviço um pouco mais rápido, prático, né? Mas muito bem elaborado. Então nós priorizamos as massas. Então você vai lá, você senta em 15 minutos no máximo, você almoça e vai embora. É muito rápido. Muito rápido. Tá? Então a diferença é essa. Na loja 1, nós estamos com um cardápio mais contemporâneo, tá? Até com uma quantidade de pratos até maior. E na loja 2, nós temos um cardápio mais prático, tá? Mas sempre visando, né, que mesmo ele sendo um cardápio prático, ele não perde qualidade e processo é a mesma coisa. Nós temos esse mesmo cuidado, tanto com a 1 quanto com a 2. Ô Fabiane, a gente vai encerrar a nossa conversa e para encerrar, a gente tem que falar de uma coisa, que é o aniversário, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Quando que celebra aniversário? São quantos anos? E o que vocês estão preparando? Bom, são 5 anos de Orleans. 5 anos, hein? Nós completamos agora dia 25 de abril de 2025. Bom, esse ano de 2025, nós optamos por reformar o nosso restaurante. Depois de 5 anos sem fechar nenhum único dia, a gente teve que organizar alguma parte estrutural. Tá? Tivemos que refazer tubulação, refazer a sacada, reorganizar o maquinário interno. E aí a gente fechou as portas por um tempo. E agora, no dia 25 de abril, a gente reabre o nosso restaurante, né, com toda essa estrutura renovada. Segunda? De segunda a segunda. Segunda mesmo? Que beleza. De segunda a segunda. E aí a gente está muito, muito contente com isso, porque o restaurante fez muita falta pra gente, sabe?
a gente não sabia o tanto que ele era importante na nossa vida, eu acho, né? Como depois que ele ficou assim, ficamos sem ele, a gente ficou com vazio dentro da gente. Então agora ele vai voltar com tudo. E nós vamos comemorar, então, os 5 anos da Orleans com a reabertura, então, das portas para os nossos clientes, né? Eles estão aguardando também esse momento, porque muitos já estavam acostumados a ter a Orleans, o restaurante da Orleans na rotina, né? Então, a gente tem os pratos fixos do nosso cardápio, mas também essa aproximação do cliente é muito viva dentro da Orleans. Então, até da outra vez, na outra pergunta que você fez para o Marcos, eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu tô sempre falando pra ele assim, vamos puxar ficha técnica, vamos seguir o prato. E ele, emoção, né? Ele olha pro cliente e ele parece que consegue ler o que o cliente quer comer, ou o que ele quer diferente daquele prato que ele pede, sempre a mesma coisa. Então, volta e meia, o chefe tá criando alguma coisinha, fazendo algum teste. Uhum. No começo eu chateava um pouco com ele, eu falava, Marcos, como que a gente vai crescer desse jeito? Tem que ter, né? E ele me convenceu de que é muito importante esse lado, né? E ele fazendo comigo mesma. Eu chego, às vezes, no meu restaurante e ele olha pra mim e fala assim, hoje tu não tá muito legal, né? Eu vou fazer um negócio pra você, então vai melhorar. Ou o que tu quer comer hoje? Aí eu falo, nem sei o que eu quero comer. Aí daqui a pouco chega exatamente aquilo que eu quero comer. E essa conexão do cozinheiro, do chefe com o cliente, ela é muito importante, né? Uhum. E aí essa falta que fez pra nós o restaurante. Por isso, e é isso que a gente quer comemorar, esse retorno do restaurante e dessa conexão com os nossos clientes. E para aquele internauta que quer acessar as redes sociais, entrar em contato com a Orleans, como é que faz? Qual é o endereço? Como é que acha na internet? Orleans.pães, nós estamos na página do Instagram, né? Orleans.com.br é o nosso site, que tem todas as informações que levam até nós, né? Nossos cardápios, nossos endereços, nossos horários de atendimento. E depois tem o WhatsApp, né? E outras ferramentas, iFood, que a gente está no iFood também, e outras ferramentas também que a gente utiliza para se comunicar. Legal, nós falamos aqui com o chefe Marco Antônio, muito obrigado, volte sempre. Legal falar com um cara que sabe cozinhar. Eu que sou um cozinheiro amador, fico feliz. Volte sempre. Muito obrigado, para mim foi um prazer. Fabiane Virtel Teixeira da Orleans, Pães e Gastronomia, muito legal conversar com você, volte sempre. Legal, muito obrigada pelo convite, voltarei sempre que me convidar. E nós assim terminamos o nosso podcast do Grupo Marca de hoje. Tchau, pessoal!